Está no ar o Noticidade com Simone Marqueto. Olá, boa noite. Na edição de hoje vamos falar sobre como filtrar e-mails que recebemos e podem ser falsos. Por exemplo, golpistas usam nome de previdência privada para estelionato, um crime aplicado em várias partes do país, e a nossa equipe mostra a denúncia em Sorocaba com exclusividade. Na carta, o valor que chama a atenção, mais de R$ 72 mil a receber por contribuição com uma suposta previdência complementar privada. Um dos alvos, que prefere não se identificar, levou um susto. Para mim foi uma surpresa, eu não tenho nada para receber, desconfiei. E eu já tinha ouvido falar desse golpe no estado de Goiás e Rio Grande do Sul. O documento traz dados pessoais do destinatário. Apareceu CPF, apareceu data de nascimento, aparece tudo. Como conseguiram, eu não sei. O homem não seguiu a recomendação do comunicado de entrar em contato por 2 telefones, mas a nossa equipe ligou para entender o esquema. Primeiro, uma atendente conversa comigo e sugere 2 opções para receber o dinheiro. Uma delas é por carta precatória. A segunda é para receber imediatamente. Um depósito no valor do benefício de R$ 72 mil supostamente ficaria bloqueado na conta de quem sofre o golpe. E para desbloquear, em ambos os casos, é obrigatório o pagamento de uma taxa. O crédito vai para a conta do beneficiário, permanece bloqueado sob juros. Por quê? Porque tem que recolher os impostos. A situação parece bem armada. Pergunto como deve se fazer para pagar os R$ 8 mil. Depois que ele visualizar o valor na conta dele no bloqueio, o setor de liberação vai entrar em contato e fornecer os dados do oficial de cartório que vai pagar a documentação dele. Eles põem um envelope vazio no banco, com o número da sua conta, vai aparecer um depósito bloqueado lá, que na realidade nunca vai ser desbloqueado. Na carta consta o nome de uma suposta diretora de serviços, que, conforme foi apurado pela reportagem, é uma advogada que atua no Rio Grande do Sul. Peço para conversar com esta pessoa. Uma outra mulher atende, se passando pela advogada, e me oferece informações para a consulta do processo falso. É o TJSP, onde o senhor pode visualizar toda a movimentação do processo. Ela me passou um número de processo para consultar no site do Tribunal de Justiça de São Paulo. Mas quando digitamos, aparece uma outra ação judicial que nada tem a ver com a história contada. A mulher também sugere consultar os dados no site da associação, mas o login e senha passados não dão acesso a nenhuma página. A nossa reportagem entrou em contato por telefone com a advogada através da Ordem dos Advogados do Brasil, mas ela preferiu não gravar a entrevista. A profissional registrou o boletim de ocorrência neste distrito policial em Sorocaba, por falsidade ideológica. Ela estava indignada porque o nome dela ela não havia autorizado, ela não trabalha, não presta nenhum tipo de serviço profissional para essa empresa. É uma empresa de São Paulo, capital, e a preocupação dela era se resguardar nos direitos dela então. Inclusive a Ordem dos Advogados do Brasil foi oficiada e comunicou e relatou todo o ocorrido. A correspondência vem em nome de uma suposta Associação Nacional de Previdência do Brasil. No rodapé, o endereço, a altura do número 1500 da Alameda Portugal, em Barueri, na Grande São Paulo. Fomos até lá, mas a via só existe até o número 700, em um condomínio empresarial, onde não funciona nenhuma associação previdenciária. A delegacia já iniciou as investigações com todos os dados coletados pela reportagem e que estavam na carta. No sentido de levantar quem é o responsável por essa associação, quem são as pessoas que estão diretamente vinculadas à associação e prometendo benefício a pessoas mediante o pagamento dessa taxa. Para este outro delegado, a população precisa ficar em alerta. Qualquer espécie de correspondência, sejam aí com papéis timbrados do Tribunal de Justiça, previdências ou possíveis órgãos aí oficiais, eles já comecem a suspeitar, porque a grande maioria desses órgãos não enviam qualquer tipo de correspondência aí ao particular. O delegado ainda lembra como bandidos conseguem aplicar golpes, citando dados pessoais da vítima. Muitas vezes pessoas aí que tiveram documentações extraviadas, inclusive sequer registrando essas ocorrências nas delegacias, e de outra forma, muitas vezes, esses dados aí se encontram disponíveis aí na rede de internet. E sobre esse assunto, eu converso agora com Reginaldo Tirotti, que é perito em criminalística e ciências forenses. Boa noite. Boa noite.
A questão é o seguinte, como é que a pessoa pode identificar se ela está recebendo um e-mail, uma correspondência falsificada, para ela bater o olho e ficar atenta com aquilo que ela recebeu? Perfeito. Primeiramente, se é uma correspondência, você tem que checar, verificar a veracidade de todos aqueles dados. Não, obviamente, no documento, porque aquele documento pode ter sido montado. Então, os dados que contém são montados. Com relação a e-mail, por exemplo. Porque, na verdade, só interromper um pouquinho, mas porque quando o repórter liga, né, para a suposta empresa, eles têm uma dicção e um convencimento que você acaba realmente acreditando nesse golpe. Né? Então, não é só uma checagem, são várias. São várias. Por quê? Se você pegar os dados que contém nesse papel, nesse documento, podem ser dados plantados, montados, como aconteceu aqui. Foram dados plantados, eles têm um número telefônico, eles têm um número celular, previamente organizados para receberem esse tipo de ligação e iludirem quem ligar. Então você deve checar, seja pela internet, seja indo até o local, levantando a existência real daquela instituição. Se você levantar aquela instituição, você vai, pega o número telefônico que conste lá onde você checou, seja na internet ou na lista telefônica, enfim, e liga. Na verdade, foi o papel que nós fizemos, porque a vítima, na verdade, ela foi até a delegacia para registrar um boletim de ocorrência, mas não houve crime, né? Ele foi orientado que nem poderia abrir o BO porque não houve crime. Sim, o crime acontece a partir do momento que ela interage. Ela, por enquanto, só recebeu uma correspondência. Infelizmente, nosso país tem que acontecer, né? Tem que morrer, tem que ser vitimado para depois resolver. Infelizmente, é o que a lei dita, né? Mas, na realidade, as pessoas muitas vezes caem nesse golpe por ingenuidade até. Se eu não tenho um plano de previdência com aquela instituição, por que ela estaria me premiando? Eu nunca paguei aquela instituição, por que eu estaria ganhando qualquer coisa daquela instituição? E-mails que as pessoas recebem com uma frequência grande, né? Olha, você está devendo para quem? Ou você vai ser cobrado por outra pessoa. Então tem também esse cuidado. Qual que é a primeira preocupação? Bom, a primeira preocupação, quando você recebe um e-mail desse, é não abrir anexo. Porque nenhuma empresa ou instituição ou tribunal de justiça, o que for, manda qualquer tipo de correspondência por e-mail. É intimação local, por SEDEX, por carta registrada ou por oficial de justiça. Agora, uma outra orientação que eu gostaria que o senhor desse para as pessoas que estão em casa em relação às postagens, né, nas redes sociais que podem facilitar aí a vida de golpistas. Ah, sim. Isso qual a orientação? Olha, nunca colocar os seus dados reais, porque com isso você está alimentando uma série de oportunistas com os seus dados. Então, por exemplo, você colocar lá o seu número telefônico, o seu endereço, detalhes da sua vida, é um chamariz. Tem muita gente que coloca, estou agora em determinado local almoçando. Se essa pessoa, digamos, é uma pseudo-sequestrável, está abrindo um precedente para ser sequestrada. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. A Receita Federal continuam em greve os funcionários da Justiça Federal. Em Sorocaba, aderiram ao movimento 30% dos trabalhadores. Eles reivindicam que uma proposta que recompõe os salários da categoria que estão congelados há 9 anos seja sancionada pela presidente Dilma Rousseff. De acordo com o sindicato, a greve é por tempo indeterminado e, caso a proposta não seja aceita, a paralisação deve continuar. Olha, 4.600 mídias falsificadas foram apreendidas na rua Padre Luiz, no centro de Sorocaba. Segundo a Polícia Militar, denúncias levaram até o local. O proprietário do material prestou esclarecimento à fiscalização da Prefeitura e foi liberado.